Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos de novo, novamente, aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo o tema da maturidade, a maturidade entendida como chave para o acesso à herança plena que nós temos em Jesus Cristo, que é algo espiritual, mas o braço da fé, com entendimento, vai buscar e tomar posse daquilo que é nosso por direito de redenção. E eu agradeço a Deus pela tua vida e pelo teu interesse, nos acompanhando aqui nesta série, ok? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê entendimento dessas coisas que nós temos tratado aqui. E da última vez nós estávamos no estudo número 7, caracterizando o comportamento nas fases do nosso crescimento. E a gente viu a primeira fase, que é a do recém-nascido, e hoje nós vamos ver mais uma, que é a fase de meninice, como Paulo ele estabelece esse conceito nas suas epístolas, ok? E hoje nós vamos ficar só nesse tema, porque eu acho importante, e para não delongar demais, a gente fica nele para depois concluir em outras ministrações. A fase de menino. Nós estamos falando de crescimento espiritual, evidentemente. A analogia que a gente faz é com o crescimento natural da nossa vida biológica, secular. Mas aqui interessa a questão do crescimento espiritual. E quem traz esse conceito de meninice é Paulo, o apóstolo Paulo. Tanto lá na epístola aos Efésios, ali em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele usa a expressão, para que não mais sejamos como meninos, levados por todo vento de doutrina, ou seja, uma mente instável, uma pessoa sem formação doutrinária e que é facilmente enganada. É disso que ele está falando. E também, ali na epístola aos Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz, quando eu era menino, aí ele está falando que ele saiu dessa fase, ou está saindo dessa fase, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, fazia escolhas como menino, mas agora não. Eu estou caminhando para a maturidade. E na concordância de Strong, a palavra népios, como aparece no grego, ela significa, aí é o sentido metafórico da palavra, não é? Uma pessoa infantil, uma pessoa imatura e uma pessoa inexperiente. Essa é a caracterização, a qualificação da palavra no grego, ok? E aí agora nós vamos analisar algumas características que mostram o comportamento típico dessa fase. Evidentemente que essas características não são fixas, não é uma coisa assim, 2 mais 2 é 4. Porque quando você fala de comportamento humano, você está lidando com uma coisa dinâmica, ok? Então a gente não pode ser muito dogmático, né? Nesse sentido, mas aquela característica, ela sinaliza, então a gente tem que ter essa percepção. Vamos lá, primeira inconstância. O menino é inconstante, mas ele muda assim, de uma hora para outra. Ele está fazendo uma coisa, daqui a pouco ele para e vai fazer outra. Ele não termina o que começa. Esse é um problema sério na vida cristã. Obras inacabadas. Obras inacabadas. Você não consegue cumprir a carreira, o chamado que Deus tem para a tua vida. Você fica toda hora mudando, vai para lá, vem para cá, começa uma coisa, depois já começa outra.
O nome disso é inconstante. E a Bíblia diz que o homem inconstante não vai receber nada de Deus. Ponto. A visão de Deus é de perseverança, é de constância, é de firmeza, e não de uma coisa volúvel, que fica mudando em função da pressão ou das circunstâncias. Ok? E essa questão da distração é muito séria. Deus te chama para fazer uma coisa, aí você entra por aquele caminho de obediência, de fé, daqui a pouco você se distrai e vai fazer outra coisa. E a outra coisa, Deus não falou nada. Quer dizer, isso tumultua o trabalhar do Espírito, não só na nossa vida, como através da nossa vida. E a questão dessa agitação, dessa coisa de ficar se distraindo, é um perigo. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele é o pai da mentira, ele é o mestre do engano. E você pode ser enredado nos ardis, na astúcia do maligno, né? Por causa dessa inconstância, ok? E essa inconstância tem muito a ver com essa agitação mental. Você não tem uma opinião, você tem várias, aí fica mudando esse negócio, não se define. Isso é muito característico de pessoas novas. Você ainda não criou raiz, né? E a raiz vem com o tempo, é processo. E você tem essa agitação mental, qualquer coisa, você se distrai, você sente curiosidade. Ok? E isso traz a marca da instabilidade, da oscilação, de uma coisa volúvel, que muda com facilidade. Como é que você vai concluir uma obra se você não termina? Se você desanima, desiste, muda de projeto, você nunca vai conseguir construir nada. Não só na vida secular, quanto na vida espiritual. E o exemplo marcante que a gente tem na Bíblia é de João Marcos, quando houve uma disputa entre Paulo e Barnabé. E a gente tem que prestar atenção. Não é uma questão de você desqualificar ou Barnabé, ou Paulo, ou João Marcos, mas de você ver como as circunstâncias se apresentam. Barnabé era um cara tranquilo, maravilhoso, tanto é que ele ajudou Paulo no início da sua vida espiritual, ministerial. E ele era gente boa. E João Marcos era parente dele. E numa viagem missionária, João Marcos vai junto com os dois, mas ele vai até um certo ponto. Depois ele simplesmente volta para Jerusalém. Paulo ficou bravo com essa situação. Barnabé quis defender o rapaz, porque ele era novo. E aí, quando Paulo fala, olha, vamos voltar novamente para visitar de novo as igrejas por onde nós passamos, porque aí já era com o objetivo de formar uma liderança naquelas igrejas locais, aí Barnabé quis arrastar João Marcos. Paulo se levantou, falou, não ele não está preparado. Aí houve um entreveiro entre eles. Os dois se separaram. Barnabé com João Marcos deve ter ido para algum lugar e Paulo foi para outro lugar, naquilo que ele tinha se proposto, que era visitar novamente as igrejas. E Paulo recebeu a oração, a imposição de mãos para fazer o que ele tinha que fazer. Barnabé não. Só aí você já percebe o nível espiritual da coisa. A gente tem que prestar atenção nisso. De maneira nenhuma nós estamos desqualificando ninguém, mas você tem que prestar atenção nas coisas. Paulo segue a ordem.
enviado com imposição de mãos. Então, ele segue esse rumo, ele segue por onde ele começou, no sentido de edificar a igreja, de trabalhar uma liderança para a igreja. Barnabé foi para o outro lado, não sei, né? Seguiu com João Marcos. E nesse retorno de Paulo, ele leva Silas, que era um outro discípulo que o acompanhava. Ok? Agora, o interessante é que, depois, Paulo reconhece o valor de João Marcos. Naquele momento, não, mas depois ele reconhece. Porque o rapaz precisava de experiência, ele precisava ser provado. Ok? E aí Paulo reconhece a importância dele. Então percebam que não é uma questão de acepção de pessoas ou coisa do tipo, porque isso aí já é do maligno. Mas é questão de maturidade. Para certas coisas, maturidade é necessária. Porque senão vai dar confusão. E aí você coloca em risco o trabalho do Espírito Santo. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse senso de responsabilidade. Porque como Jesus disse, né? Aquele que comigo não ajunta, espalha. É isso mesmo. Porque não tem maturidade, vai criar problema, vai criar confusão e você vai ter que dar uma de bombeiro para apagar incêndio, quando na verdade você devia estar se concentrando naquele trabalho que o Espírito Santo estava operando. Então é nesse sentido a gente tem que ter essa percepção de maturidade, da necessidade da maturidade, não só na nossa vida, como no nosso chamado ministerial. Ok? E sem crescimento, a sua utilidade para Deus, ela fica diminuída. Claro, claro, não é que Deus faz acepção de pessoas, mas Ele vê a utilidade que a pessoa tem no ministério global, que é a edificação do corpo de Cristo, que é o cumprimento da grande comissão. Deus, ele é objetivo e responsável, porque está lidando com vidas, com a salvação das almas, com a edificação de discípulos. Você está lidando com pessoas, você não está fazendo uma coisa qualquer. E daí o nosso cuidado. Você não pode nem castrar aquele que é menino, porque senão ele não sai daquela posição, mas você também não pode delegar certas coisas, porque vai ter confusão. Aí o líder, aquele que está na liderança, tem que ter a paciência, a maturidade, a percepção para saber lidar com isso. Ok? Porque senão você pode extrapolar a situação. Ok? Então o crescimento é uma necessidade. Outro ponto interessante nessa caracterização do comportamento típico da meninice é a curiosidade. Curiosidade demais mata. Mas a curiosidade faz parte da vida, senão você não cresce. Porque aquilo não te chama a atenção, então você não vai atrás daquilo. Então, do lado bom, a curiosidade é importante no sentido do ensino, do aprendizado e etc. Mas a curiosidade demais te leva a certas distrações que são perigosas e são artimanhas do diabo. E gente nova tem esse tipo de coisa, ok? E normalmente a questão da curiosidade nos leva para a fofoca, para a bisbilhotice, né? De você ficar falando demais aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe, aquilo que você não tem elementos concretos, e também de se intrometer na vida dos outros. Tudo isso traz problema, porque nós estamos falando de relacionamento. E isso tudo é complicado. Um outro ponto importante é a tagarelice. Fala demais.
E nas muitas palavras você tropeça. Não tem como. É falar pouco, mas falar com sabedoria, né? Falar demais não quer dizer nada, porque sem entendimento você vai cometer erros. E aí vai gerar confusão. Ok? E outra coisa, a tagarelice, não só de falar demais, mas de você falar aquilo que não deve, porque falta percepção, sensibilidade, sabedoria. Em vez de trazer a sabedoria da palavra, você começa a dar a sua opinião, o seu achismo, e o seu achismo não é a fonte da verdade é a palavra de Deus, como Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele já definiu, então não sou eu que vou mudar isso, né? Longe de mim esse tipo de rebeldia, ok? Então precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. E o Kenneth Hagin, ele aponta 4 características dessa fase de criança em Cristo, ou da meninice espiritual. Maledicência, falar vaidades, aí vem a soberba, a arrogância, a pessoa nem sabe se medir, nem tem um senso de autocrítica. Falar tolices, porque ainda não caiu a ficha, né? Ciúmes e contendas e preferências. São as características da meninice na vida espiritual. Ok? E quando Paulo, em Coríntios, capítulo 4, 1 Coríntios 3, capítulo 4, não, desculpe. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, quando ele fala, vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo, ele está falando desse tipo de comportamento para irmãos salvos da igreja de Corinto. É isso. Ele não estava falando com o incrédulo, nem com o ímpio. Ele estava falando com o crente. Por quê? Lá tinha divisão. Então, onde tem divisão, tem preferência. Lá tinha ciúme. Essa coisa de inveja, de preferir um, não preferir o outro. E Paulo diz, olha, esse comportamento não é do espírito, isso é do maligno, isso é da carne. E vocês não estão apercebidos dessa situação. Porque ele fala, olha, vocês estão andando como um homem natural lá no mundo. Ele anda assim e vocês estão andando assim também. Mas só que vocês agora são crentes. Vocês agora pertencem à igreja viva de Cristo. O comportamento é diferente, porque é outra natureza, é a nova criação, que vem do novo nascimento, que vem do trabalhar do Espírito Santo na minha vida. Ele fala, vocês estão repetindo as velhas tradições que vocês tinham antes de se converterem. Porque essa mala pesada, ela gruda, e é difícil da gente jogar ela para fora, então por isso que é processo. Não acontece de forma automática. É uma luta, dia a dia, você vai eliminando pesos, lixo, paradigmas, cadeias, prisões, conceitos errados, comportamentos inadequados, você vai jogando fora, é uma atitude minha. E o Espírito Santo trabalhando na minha consciência, no meu convencimento, para que eu me desvencilhe daquele lixo tóxico, porque isso não presta, nem para mim, e muito menos nos meus relacionamentos, e muito menos ainda na edificação da igreja. Ok? E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, essas características vão marcando, né, o jeitão, o perfil daquela fase. Tá bom? Porque partidarismo, ciúme, divisão, falatório, isso não é do Espírito. O Espírito não faz isso, mas a carne faz. Ok? Outra característica, para a gente encerrar
a nossa colocação de hoje é o egoísmo. É outra marca da meninice. Você já reparou numa criança? É meu. A primeira palavra que ela aprende a falar é meu. Ela não quer compartilhar o que ela tem e tudo que ela vê é dela. Pelo menos na cabeça dela é assim. Quem que ensinou isso para uma criança? Onde que ela aprendeu isso? Isso já vem com ela. Aí nós falamos da morte espiritual que vem do jardim do Éden, do pecado de Adão e Eva, que contaminou a raça humana. A gente não pode se esquecer dessas coisas. É uma natureza rebelde, egoísta, que já está dentro de mim, que a gente, às vezes, traduz por carnalidade. Só que a criança, ela ainda está no seu estágio inicial de vida, ela não se manifesta assim com tanta franqueza ou violência ou de forma subliminar. Ela ainda não aprendeu essas sutilezas da vida, mas ela vai aprender rapidinho, conforme ela vai crescendo, porque ela começa a disputar pelas coisas. Então a criança, ela, ao mesmo tempo que ela é ingênua, ela já tem uma natureza corrompida. As duas coisas ao mesmo tempo. E com o tempo, essa natureza corrompida vai ganhando ares de senhora, de dominadora na alma dessa pessoa, dessa criança. Por isso que o novo nascimento é necessário. Quando Jesus fala para Nicodemos, olha Nicodemos, e Nicodemos era um senhor de idade, uma pessoa séria, um religioso sério, uma pessoa importante. Ele diz, você tem que nascer de novo, Nicodemos, senão você não vai ver e você não vai entrar no reino, porque são coisas espirituais, não é coisas da religiosidade com a qual você já está acostumado, da velha tradição que você foi criado assim. É uma nova natureza do Espírito Santo lá dentro de mim, no meu coração, no meu entendimento. Daí a questão da metanoia, porque tem que renovar o entendimento, para renovar a visão que você tem da vida, do propósito da vida, do destino que você tem, da sua identidade em Cristo. E aí o Espírito Santo, através do material da palavra de Deus, vai formando uma nova estrutura de entendimento dentro de você, enraizamento. E aí você vai mudando, mas você muda a partir da inserção da palavra viva, poderosa de Deus dentro de você. Você não muda por causa de geopolítica, você não muda porque uma questão de renovação cultural, você não muda porque você tem muitas informações, um network maravilhoso. Não, isso não muda. O que muda o coração do homem é Cristo. E esse é o trabalhar do Espírito Santo, é o milagre que ele opera na nossa vida. Ok? E a gente não pode se esquecer que todas as promessas de Deus são espirituais. A gente não vê com esses olhos naturais que nós temos. Você vai ver o resultado, porque a evidência vai aparecer, o fruto vai aparecer, mas a promessa em si é espiritual. Você precisa abrir a visão para discernir o que é da carne, o que é do mundo, a influência do maligno e o que é de Deus e aquilo que o Espírito Santo opera. É esse discernimento, sabendo lidar com o bem e com o mal, mas a partir da luz que vem do Espírito Santo. E não da rebeldia, e não do egoísmo, e não da independência, porque isso não vai produzir um resultado bom na nossa vida. Ok? Hoje nós ficamos por aqui. E eu oro para que o Espírito Santo traga uma revolução no teu coração com relação a essas coisas que nós temos meditado aqui.
porque isso exige de nós uma autocrítica, um autoexame. Sair daquela zona de conforto da sobrevivência, de viver por viver e tocar para frente. Não! A obra do Espírito Santo na minha vida é mudança. 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 Porque o velho homem, a velha natureza não presta. É simples assim. E eu preciso da graça de Deus na minha vida. Mas a graça de Deus só opera num ambiente, numa atmosfera de fé. Porque a fé me leva para a obediência, mas obediência com entendimento daquilo que Deus quer da minha vida. E evidentemente, nós estamos no meio de uma guerra espiritual e eu tenho que entender que essa luta é luta. Só que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ok? Convictos dessas coisas, nós reinamos em vida, na autoridade do nome de Cristo que está acima de todo nome. O diabo pode vir com tudo, mas a nossa casa está edificada sobre a rocha e ela não cai. Ela não cai pelo poder da palavra de Deus na minha vida, na minha boca. Ok? Pense nisso, com humildade, com interesse, que Deus te leve por caminhos de crescimento, que são caminhos de bênção, e você seja uma bênção na terra, no tempo da tua vida. Ok? Que você tenha uma ótima semana, desafiadora, colocando em prática tudo isso, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.